muito feliz de estar mais numa live com vocês. E hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai dançar e cantar duas músicas agora no início. Depois vai ter a palavra e depois a gente ainda vai cantar mais outras músicas, tá certo? Então, já afasta aí o sofá e vamos dançar com as tias, tá certo? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Você sabe o tamanho de uma semente?
rei Davi. No caso, hoje é quando a gente vai ver que ele vai ser coroado rei. E, gente, acontece muita coisa muito boa na vida de Davi, mas também alguns erros que ele cometeu. Mas mesmo assim, ele não deixou de ser considerado um homem segundo o coração de Deus. E a gente vai ver por quê, tá certo? Vamos lá, tia Dai? Hoje a tia Dai vai lembrar algumas coisas que aconteceram nas duas últimas lives. Vocês lembram que Davi, ele era aquele menino simples, pastor de ovelhas. O nome do seu pai era Jessé. E dentre os seus 7 irmãos, Davi foi escolhido por Deus para governar o povo de Israel. Mas vocês lembram também que antes de Davi assumir o trono e começar a governar aquele povo, aconteceram muitas situações para que Davi não fosse rei de Israel. Vocês lembram que Saul ficou com inveja de Davi e até tentou matá-lo? Vocês lembram também que Davi, ele tinha um amigo do peito assim, ó, carne e unha, chamado Jonatas, mas que no final da história, a tia Beli falou que Saul e Jonatas morreram. Então hoje nós vamos ver o que foi que aconteceu depois da morte de Saul. O que foi que Davi fez? Será que Davi realmente se tornou rei? Será que Davi teve coragem suficiente para governar aquele povo? Gente, era muita responsabilidade. Davi, ele era um menino simples, pastor de ovelhas. Então, como será que Davi iria conseguir governar o reino de Israel? Mas lembrem-se de uma coisa, quando Davi, pequenininho, sem força alguma, sem nem saber pegar numa espada, se ele conseguiu derrubar um gigante, lembra do gigante chamado Golias? Como é que ele não iria conseguir governar aquele povo? Mas lembre-se de uma coisa, Davi não era por sua força nem por sua inteligência, era porque Deus, o dono e criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, estava com Davi e era por isso que Davi foi vitorioso. E sim, gente, já adianto para vocês, Davi governou a Israel sim e aquele povo foi muito abençoado por Deus. Então vamos lá começar a nossa história. Mas antes, a tia já ia esquecendo que nós vamos orar, tá certo? Então fecha os olhinhos, levanta da cadeira e fica concentrado, porque esse momento de falar com Jesus é muito legal e muito importante. Vamos lá, a tia fala e vocês repetem. Oremos. Papai do céu, muito obrigada por esse dia, por essa live, pela vida das tias, e por minha vida. Nos abençoa, cuida da nossa família, e que essa live seja uma bênção, que eu possa aprender, e praticar tudo que as tias me ensinarem. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, depois que Saul faleceu, Davi começou a governar a Israel. Só que antes aconteceu uma situação bem importante para que Davi passasse a governar todo o povo de Israel. E eu vou explicar para vocês. Fiquem bem, prestem bem atenção nessa parte. Olha só. Davi, ele passou a governar as tribos de Judá. Eram 12 tribos. E primeiro, Davi passou a governar essa tribo de Judá. E o outro filho de Saul, chamado Isbosete, governou a Israel durante 2 anos. E durante 7 anos, Davi governou as 12 tribos de Judá. Vocês devem estar aí se perguntando, de Israel, vocês devem estar aí se perguntando, mas tia, por que Davi não virou logo rei e pronto, já governava o povo e aquele povo já era abençoado? Mas prestem atenção em uma coisa. Davi, ele precisava de um preparo. Não era da noite para o dia que ele ia passar a governar o povo. Davi era pastor de ovelhas, é diferente cuidar de ovelhas e de repente estar governando uma nação. Ele precisava ser preparado por Deus. E durante esse tempo que Davi lutou contra Golias, que Davi passou por várias situações de fuga, que Davi passou por muitas tribulações, era um momento em que ele estava sendo preparado por Deus, adquirindo sabedoria, mais responsabilidade, mais maturidade, para que ele conseguisse ser um bom rei. Então,
isso foi todas as coisas que aconteceram durante a trajetória de Davi, foi importante para que ele viesse governar aquele povo no tempo determinado por Deus. E aí, depois desses 7 anos que Davi passou governando essas tribos, os líderes de todas as 12 tribos de Israel, vieram até Davi e convocaram Davi para ser rei de toda Israel, de todo o povo, gente. Olha só, que muita responsabilidade. Davi agora iria governar toda aquela nação. E aí, Davi, ele se tornou rei. Gente, olha só como Davi tá bonitão. Davi agora tem até uma espada que ele nem sabia segurar antes. Então, segura aqui, tia Bela. Davi agora se tornou rei de Israel. Olha como ele tá bonito. Bonito, charmoso. Olha a túnica dele. Tá vendo aí? Então, gente, só que aconteceram vários episódios durante o reinado. Agora, Davi é rei. Davi não é mais aquele pastor de ovelhas que fica só ali no campo, guiando as ovelhas para um lado, guiando as ovelhas para o outro. Agora, Davi, ele governa uma nação, ele cuida das pessoas, ele abençoa aquelas pessoas. Deus agora está sobre a vida de Davi e sobre a vida daquelas pessoas de Israel. Então, aconteceu uma situação logo no início do reinado de Davi, bem interessante. Davi lutou contra um povo chamado Jebuseus. Esse povo habitava na terra de Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Para vocês que não sabem, a cidade de Jerusalém era uma cidade dentro da nação de Israel. Como a nossa cidade aqui, Cabedelo, dentro do Brasil. É tipo isso. Então, Jerusalém ficou muito famosa. Vocês sabem que até hoje todo mundo conhece Jerusalém. E prestem atenção, Davi derrotou esse povo. E esse povo da cidade de Jerusalém passou a ser abençoado por Deus. Porque Davi que passou a orientar e a tomar conta de todo aquele território. E aí essa cidade ficou conhecida como Cidade de Davi. E até hoje a cidade de Jerusalém é a mais conhecida de todas as cidades de Israel. Olha só, e não é à toa que o nome da cidade em que nós vamos morar durante toda a eternidade é a Nova Jerusalém. Olha só que coisa interessante, gente. Então, Davi, gente, durante todo o seu reinado e muito antes do seu reinado, ele já abençoava as pessoas com a sua vida. E isso nos prova o quanto Davi era abençoado por Deus e o quanto Davi estava ligadinho com Deus. Ele era um rapaz que ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Hoje vocês vão conhecer algumas situações que Davi errou, que Davi pisou na bola, mas isso não deixava que Davi se separasse de Deus, porque Davi ele estava sempre com um coração disposto, com um coração sincero a se arrepender dos seus pecados, e isso fazia dele um homem íntegro, um homem segundo o coração de Deus. E foi através da vida de Davi que aquelas pessoas da nação de Israel foram abençoadas por Deus. E até hoje Jerusalém e toda Israel é uma cidade muito abençoada pelo nosso Deus. Olha, crianças, que coisa mais linda a história de Davi. Hoje nós vamos conhecer muitas mais coisas sobre a história de Davi. Então fica ligadinho e não perde nenhum detalhe, porque todos os detalhes são importantes para compor essa história linda do nosso rei Davi. Vamos lá, tia Belle? Isso mesmo, crianças. Então, como a tia Belle disse, Davi agora estava reinando. E Davi morava lá em Jerusalém. Então, no tempo em que os reis geralmente saíam para a guerra, Davi enviou seus homens para lutar contra um povo chamado Amonitas. Mas ele ficou lá em Jerusalém mesmo. Dessa vez ele não foi lutar. Então um dia, quando ele tinha acordado, foi lá passear, ficou lá passeando pelo terraço da casa real, de repente ele viu uma mulher muito bonita. E ela estava lá se lavando e de longe ele viu ela. E aí ele então logo mandou perguntar quem era aquela mulher tão bonita. E aí disseram a Davi que aquela mulher era Batseba, que era a mulher de um homem chamado Urias, ou seja, Batseba já tinha um marido. Mas Davi, mesmo assim, ele foi lá, chamou seus mensageiros e pediu para chamarem aquela mulher para poder ficar com ela. Olha isso, olha aqui Batseba, como ela era bonita. Na Bíblia fala que ela era muito bonita.
Então, Davi mandou lá os seus mensageiros irem buscar Batseba para poder ficar com ela. Gente, olha que coisa feia que Davi fez, não foi? Mas vocês acham que ele parou por aí? Nananina não. Então, Davi, quando ele soube que o marido de Batseba estava lá lutando contra os amonitas na guerra, ele mandou chamar ele de volta para conversar com ele, sabe? E aí, eles conversaram, mas logo depois ele mandou Urias de volta. Só que quando ele mandou Urias de volta, ele pediu para Urias levar uma carta para o general que estava lá. O nome do general de Davi, que comandava as tropas do rei de Jerusalém, de todo Israel, na verdade, era Joabe. E ele mandou essa carta por Urias para Joabe. Mas o pobre do Urias nem sabia que dentro dessa carta, Davi estava dizendo para Joabe para colocar Urias lá na frente de batalha para que ele morresse. Gente, olha que coisa mais horrível. Davi agiu de uma forma que ele não pensou nas consequências. Ele, na verdade, estava querendo ficar com a mulher de Urias e queria se livrar dele. Será que tem Urias pra gente ver? Claro que tem, perdão. Não, esse não é Urias. Ai, desculpa, gente. Urias é esse aqui, ó. Ai, Urias. guerreiro. Exato, Urias estava lutando lá na frente de batalha. Deixa eu ajeitar aqui, Urias. Pode ajeitar, você vai. Pronto. Urias era marido de Batseba. Mas assim como o rei Davi mandou, o seu general fez. E nessa batalha, Urias foi colocado na frente e acabou morrendo. Batseba, quando ela soube da morte do seu marido, ela ficou muito triste. Mas assim que o seu período de luto passou, que a sua tristeza passou, sabe? O rei Davi logo tomou ela por mulher, fez dela sua mulher. E aí eles tiveram um filho. Mas vocês acham que o Senhor, o Todo-Poderoso, que comandava ali todo Israel através da vida de Davi, gostou dessa situação? Claro que não. Nada disso. Deus não se agradou nada do que Davi fez. E aí ele mandou o profeta, agora sim. Mandou o profeta Natan, olha aqui, vou mostrar pra vocês o profeta Natan. Ele foi lá e mandou o profeta Natan para dar uma dura em Davi, mas uma dura mesmo, uma bronca. Quem já se viu? Ele tinha tudo, ele era um rei, ele tinha várias mulheres, ele comandava todo Israel e mesmo assim matou um homem, matou Urias e pegou e ficou com a sua única mulher. Ele tomou tudo de uma pessoa que só tinha pouco, enquanto ele tinha tudo. E foram essas palavras que o Senhor mandou dizer para Davi, pois ele tinha pecado contra Deus. E esse foi um pecado terrível, vocês não acham? Com certeza. Pois é. E aí, o Senhor mesmo disse a Davi que, por causa do pecado que ele e Batseba cometeram, provavelmente, o profeta disse para ele, Deus não vai permitir que essa criança que nasceu viva. E o Senhor também disse a ele que a paz nunca mais vai reinar na casa dele. Ou seja, a família de Davi vai ter muitas guerras, brigas, intrigas, vai ficar cheio de problema mesmo, por causa desse pecado. E assim aconteceu. Mas apesar disso, o rei Davi reconheceu o seu erro e disse, realmente eu pequei contra Deus. Mas assim como o Senhor tinha prometido através da vida do profeta Natan, assim aconteceu. E o bebê que Davi teve com Batseba não sobreviveu. Davi até jejuou, chorou, se humilhou mesmo diante de Deus, sabe, por uma semana. Mas mesmo assim, a criança ainda não viveu. E então, quando a criança morreu, Davi foi consolar Batseba, que agora era sua mulher. E quando ele foi consolar ela, eles acabaram ficando juntos e eles tiveram outro filho. E dessa vez, o Senhor, a Bíblia fala que Deus o amou. Deus amou aquela outra criança que nasceu. E adivinhem como é o nome dessa criança? Salomão. Isso mesmo. Vocês lembram daquele rei sábio que tem na Bíblia, o rei Salomão? É esse aqui. Salomão era filho de Davi. Olha que coisa legal, não é mesmo? Pois é. Depois desses acontecimentos, aconteceram vários problemas, várias coisas na família de Davi. Aqueles problemas que o Senhor tinha prometido, eles aconteceram mesmo. Muitas guerras aconteceram na família de Davi, muitos problemas, muitas coisas horríveis. Mas aí, depois de um tempo, coisas muito boas voltaram a acontecer com Davi, que foram muitas bênçãos do Deus do céu. Então, depois de um tempo, o povo de Israel tiveram 4 guerras com os filisteus. Vocês lembram dos filisteus? Aquele gigante que lutou com Davi uma vez, o Golias, ele era daquele povo.
Esses filisteus não dão sossego para Davi, não é? Pois é. E como se não bastasse uma, eles tiveram 4 guerras com esses filisteus. Mas adivinhem só, o povo de Israel teve vitória nas 4 vezes que eles lutaram. Olha que bênção que Deus do céu deu para Davi. Isso mesmo. Assim, nem todas as guerras Davi lutou. Ele lutou na primeira. Só que ele quase morreu. E aí os seus servos disseram que era melhor ele ficar lá por Jerusalém para que eles não perdessem o seu rei. Mas mesmo assim, os servos de Davi que foram lutar, mesmo assim o Senhor concedeu vitória a todos eles. E por isso, olhem só, Davi fez um cântico ao Senhor, um cântico de ação de graças. Vocês sabem o que é isso? Sabem? O que é isso? Bom, um cântico de ação de graças são louvores de agradecimento a Deus. Davi estava muito grato pelas bênçãos que Deus estava dando. Nesse cântico, ele diz que o Senhor é a sua fortaleza, a sua rocha e o seu libertador. E ele diz que com Deus ele pode saltar muralhas, ele pode até passar por o meio de um batalhão, mas mesmo assim ele vai confiar e ter a vitória no Deus do céu. E ele estava certo. Nós, assim como Davi... Perdão, crianças. Assim como Daniel na cova dos leões, assim como Moisés que enfrentou o exército de Faraó e até como o próprio Davi que lutou contra o gigante, a gente pode passar por todas essas coisas também. Porque se nós estivermos ao lado de Deus, se nós confiarmos no nosso Senhor, Ele nos livra e nos dá a coragem e a força para passar por essas situações. Amém? Amém. Agora a tia Rafa vai continuar contando um pouco mais sobre a história de Davi pra gente finalizar esse personagem tão abençoado por Deus, tá certo? Bom, depois de tantas histórias, tudo que tia Isa falou, tudo que tia Dai falou, é claro que Davi, depois de tanto tempo, ficou velhinho, né? Então a gente vai tirar esse Davi aqui novinho e a gente vai falar agora sobre Davi velhinho. E vamos tirar o Urías aqui, né? Que infelizmente eu ia morrer. Então, vamos lá. Como a tia Isa falou, Natan já tinha avisado a Davi que a casa dele não ia ser um lugar de paz. Infelizmente, aconteceram muitas coisas, mas muitas coisas ruins mesmo. Inclusive, quando Davi foi ficando velhinho e estava perto da morte, alguns de seus filhos viram ali uma oportunidade de conquistar o trono. Mas vocês acham que eles estavam se importando com a voz do Senhor? Que eles estavam se importando com a vontade soberana de Deus? Não. Muito menos com a voz do seu pai. Ninguém queria escutar. Eles só queriam ser o rei de Israel. Aconteceram 2 situações. A primeira foi com Absalão. Absalão chegou até a ficar no palácio. E Davi teve que se mudar com o restante da sua família. Ele ficou lá usurpando de tudo na maior pompa, já se declarando o novo rei de Israel. Então ele tomou o trono do próprio pai. Exatamente. Mas que coisa feia. Foi. E só depois de uma guerra que aconteceu numa floresta chamada Efraim, o exército do rei Davi derrotou o exército de Absalão. Então Absalão teve que ir embora e desistiu dessa ideia muito tosca de tentar conquistar o trono. Mas vocês acham que para por aí? Acho que não. Depois, tentando imitar as mesmas ideias do irmão, veio Adonias. Adonias tentou fazer a mesma coisa com o rei Davi. Ele tentou pegar o trono do seu pai, enquanto Davi estava vivo. Olha que coisa feia. Então ele tentou pegar o trono do seu pai, mas ele não recebeu muito apoio e logo ele desistiu. E aí, vendo toda essa confusão dos filhos querendo o trono, Natan, o profeta Natan e Batseba alertaram a Davi que ele deveria indicar um novo rei para Israel. Afinal, essas confusões estavam virando a maior bola de neve. E então, eles indicaram Salomão. Salomão, ele não era o filho mais velho de Davi. Olha Salomão aqui, que bonitão! Salomão, ele nem era o filho mais velho de Davi. E naquela época, o rei deveria ser o filho mais velho. Mas o rei tinha o direito, Davi tinha o direito de escolher qual dos seus filhos deveria ser o rei. E ele escolheu Salomão. Não escolheu somente pelo seu querer, e sim pela vontade de Deus. Porque Salomão vai ter uma história muito especial e que vai chegar até os dias de hoje. Então,
Depois de tanta confusão, agora a gente vai escutar uma coisa boa, né? Porque foi muita coisa ruim. Obrigada, Sim. Tia Day. Então, a história de Salomão estar no trono é algo muito especial, que foi algo realmente da vontade de Deus. Vocês sabiam que Deus fez uma promessa muito especial para Davi? E que o seu reinado duraria para sempre. Nossa, maravilhosa, mas como que ia ser isso, Tia Day? Tia, rápido, desculpa, por acaso ele nunca ia morrer? Foi, eu fiquei me perguntando isso também. Como é que Davi teria um reinado que duraria para sempre se Davi já morreu? E faz muito tempo que ele morreu. Mas é outra coisa. Vou explicar para vocês. Vocês sabiam que Jesus foi chamado de o grande filho de Davi? Porque Jesus, ele era da linhagem de Davi através de Salomão. Vocês sabiam? Não sabia. Jesus, ele é da linhagem de Davi. Por isso que lá no Novo Testamento, a gente vai encontrar umas passagens que fala Jesus, o filho de Davi. Isso tem um significado muito especial, porque Jesus vai ser o rei ungido que governará para todo sempre. Aleluia, olha que coisa maravilhosa. Não é maravilhoso? Tudo está conectado na palavra de Deus, não é mesmo? Com certeza. Então, Jesus vai ser esse rei que reinará para todo sempre. E ainda tem mais. Jesus é o rei que tem as qualidades perfeitas. É nele que tudo é feito, que tudo de melhor existe. Então, imagina viver para sempre no reinado em que um rei é perfeito. Então, imagina só esse reinado com esse rei perfeito durando por toda a eternidade. Que coisa maravilhosa! E assim, a promessa de Deus para a vida de Davi vai ser cumprida, porque o seu reinado durará para todo sempre. Através da linhagem de Davi, nós temos Jesus. Olha que coisa incrível! Que coisa maravilhosa. E apesar de todas as coisas que aconteceram, de todos os pecados de Davi, ele não deixou, como que ela falou, de ser um homem segundo o coração de Deus. Davi era temente ao Senhor, estava sempre atento a ouvir a sua voz, estava sempre atento a obedecê-lo. E quando errava, ele se importava logo em corrigir o seu erro. Então, a história de Davi é muito inspiradora e tem muita coisa para nos ensinar. A gente precisa se inspirar nessas características boas de Davi e colocar tudo isso em prática. Eu amei conhecer mais sobre a história de Davi. Eu também. Eu também. Eu espero que no futuro a gente ainda possa falar de muitos outros personagens que foram abençoados e usados também para abençoar outras pessoas por Deus. Amém? Amém. Vamos agradecer agora por essa palavra. Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigada muito obrigada pela tua palavra. pela tua palavra. Coloca ela nos nossos corações, para que assim nós possamos crescer nós possamos crescer em conhecer o Senhor. em conhecer o Senhor. Continua com a gente Continua com a e gente recebe a nossa adoração. e recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém! Amém! Então, criançada, agora a gente vai para a terceira parte da nossa live de hoje, porque a nossa Sim, live sim, está um sim. pouco diferente, então agora nós vamos louvar ao Senhor um pouquinho mais, tá certo? Vamos lá, Vamos lá. baixa aí o sofá e vamos mexer o corpinho e louvar com a gente, tá Isso certo? mesmo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento
ver quem vai conseguir. Vamos lá. É muito divertido. Nosso corpo é perfeito. Vamos adorar o Senhor? Quero ver quem vai conseguir me acompanhar. Quero ver quem vai conseguir sem errar. Dança, bate, escala. Dança, bate, escala. Dança, bate, escala. Dança, bate, escala. Nosso corpo é perfeito.
tá, tias? Bom, crianças, a partir da próxima semana, infelizmente, nós vamos dar uma pausa nas nossas lives devido a alguns probleminhas internos que nós estamos tendo. As tias fazem faculdade e fica muito difícil porque fazer a live é bem trabalhoso. A gente ama trabalhar com vocês e pra gente é com muita alegria que a gente faz isso pra vocês. Porém, a gente tem esses compromissos com a nossa faculdade e infelizmente acabou que ficando muito pesado para as tias e a gente vai precisar dar essa parada. Futuramente, dependendo de como vai ficar a nossa situação devido à pandemia que está acontecendo, a gente já vai avisando para vocês no nosso grupo do Ministério Infantil ou até mesmo no nosso Instagram e vai passando as informações. Se a gente volta no final do ano, como é que vai ser, porque a gente não sabe qual dia a gente vai voltar presencialmente. Então, daqui pra lá, a gente vai postando algumas coisas no Instagram, até alguns vídeos, algumas coisas pra gente ir mantendo o contato. Mas, infelizmente, a partir da próxima semana, a gente vai dar uma parada com as lives e a gente pretende só se encontrar com vocês presencialmente. Mas, como eu falei, se caso esse presencial for demorar muito a voltar, a gente vai ver uma solução de voltar com as lives pra vocês. Tá certo? Mas, por favor, não fiquem tristes, não fiquem com raiva da tia. É porque, infelizmente, está sendo muito dificultoso a gente continuar com a live. Isso mesmo. E não se preocupem, porque as tias estão aqui para o que vocês precisarem. Isso mesmo. Sempre que vocês quiserem falar com a gente, podem falar lá no Instagram do Ministério Infantil, podem pedir para a mamãe pegar o número da tia ali no grupo de oração, qualquer coisa para falar com a gente, tá certo? Sempre mandem notícias também pra gente, pelo papai e pra mamãe de vocês que estão indo pros cultos. A gente ama demais vocês e a gente tá com muita saudade, crianças, é porque infelizmente tá um pouco difícil pra gente continuar nesse momento. Mas não se preocupem, vamos todo mundo orar, pedir pra Jesus bem muito pra que tudo isso possa passar logo, pra que a gente possa se ver, pra que possa estar todo mundo junto adorando ao Senhor, tá bom? Fiquem com Deus. Saibam que a gente está aqui para o que vocês precisarem e muito obrigada a todos vocês que assistiram, muito obrigada ao papai e à mamãe que sempre estiveram aqui colocando as crianças para assistir. Aos que não fizeram isso, a gente pede que se a gente vier a continuar um dia com as lives para que vocês possam estar aqui com a gente, os que não puderam também a gente entende, mas em nome de Jesus tudo vai dar certo e logo logo a gente volta, dá certo? Isso mesmo, estamos morrendo de saudade e vejamos a hora de a gente estar todos juntos adorando ao nosso Senhor. Verdade. Vamos orar pra gente terminar essas lives e vamos agradecer ao nosso paizinho por tudo que ele nos permitiu aprender durante todo esse tempo. Foi um tempo maravilhoso, nós aprendemos muitas coisas, falamos sobre muitas coisas e a gente tem muito a agradecer ao nosso Deus por ter nos presenteado com tanta coisa, né? Com tantas histórias, com tanta alegria e tudo mais. Vamos orar? Oremos. Santo Deus, muito obrigada pela vida das tias, por cada live feita, por tudo aprendido até aqui. Me ajuda a não esquecer e a praticar tudo o que eu ouvi. Me ajuda a levar a tua palavra para aqueles que ainda não te conhecem. Nos ajuda para que as aulas presenciais voltem logo e possamos estar todos juntos. Abençoa cada pessoa que participou da construção das lives. Obrigada por tudo. Pelo teu amor. Pela tua misericórdia. Pela tua graça. E por estar aqui presente conosco. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.